Boa tarde a todos, esse é o NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Sejam bem-vindos mais uma vez nesta sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021. Gostaríamos da sua participação, é importante a sua participação, você que nos assiste, você que é do nosso grupo de estudos aqui da casa, que está nos acompanhando online, você que, novos companheiros que nós aí, né, estamos adquirindo através das redes sociais. Hoje estamos em 6 redes sociais, aproveitem aí, Facebook, YouTube, nós temos toda a possibilidade de levar um pouquinho da doutrina, do estudo do Livro dos Espíritos. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Boa tarde, Newton Júnior. Boa tarde, José. Boa tarde, pessoal, meus amigos nedianos e simpatizantes. Sejam todos muito bem-vindos ao NED e que contamos com vocês para fazer com que essa doutrina seja divulgada. E também estamos aqui para tentar tirar dúvidas ou até aceitar a contribuição de vocês, o conhecimento de vocês. O NED é nosso. É isso aí. E hoje temos um convidado, muito especial. Inclusive que vai nos passar um pouco da experiência Sim, dele lá, né? Diretamente, um dos maiores oradores de Minas Gerais, de Uberaba, sem dúvida nenhuma, um companheiro. Estudioso, divulgador da doutrina. Divulgador da doutrina. Mais um daqueles, né? Que sofrimento. Todo orador batalha, né? O batalhador. Ricardo Vieira, seja bem-vindo, Ricardo. Pessoal, é uma satisfação imensa. Eu levo isso em tom de brincadeira, porque, na verdade, a gente tem muita boa vontade, porque nós temos que agradecer essa oportunidade bendita que vocês estão nos concedendo de entrar em contato com os nossos irmãos para levar essa mensagem de Jesus Cristo, do nosso Mestre Maior. Eu agradeço a atenção de todos, a oportunidade aos nossos irmãos aí em Santos. Que a paz de Jesus esteja conosco e que a gente possa ser inspirado para a gente comentar a respeito dessa brilhante iniciativa, né, de estudar cada vez mais o Livro dos Espíritos. Muito obrigado a todo mundo. Nós é que agradecemos, Ricardo, pela tua presença. Nós agradecemos. Com certeza. E é importante nós trazermos, né, uma outra visão, uma outra pessoa. Claro. Né? Outro estado. A doutrina é bem aberta, ela possibilita que um assunto a gente possa ter visões diferentes. Isso para nós é muito importante. O nosso amigo Ricardo daqui a pouco vai falar um pouquinho da experiência dele, né, Ricardo? Mas a gente vai estudar hoje de 274 a 290, é isso? 290, né? Relações além túmulo, né? Relações além túmulo. O bicho pega do Adelar, né, Ricardo? Lá não, o bicho pega, não é que nem aqui não é molezinha não, né? Antes de a gente passar, a gente já vai passar o vídeo, né? Tem aquela senhora que vai falar no início. A Claudinha, Cláudia, a minha querida Claudinha, que eu chamo Cláudia Ribeiro, uma professora dedicada, mais uma professora, olha só o karma, eu não sei o que ela fez na outra encarnação, mas deve ter sido pesado o negócio. Ela é professora espírita, ainda por cima espírita, vê lá. Nossa o negócio deve ter sido... Agora, vamos dar um boa tarde, né, Ricardo, Newton, para Marisa Fente Pérez, Flávia Regina, a Rosemarie Cortez Caetano, Maria Fuentes, Delmira Ciccone, o Newton está entrando aqui, né, Newton? Regina Lago, aí tem mais Regina Fernandes, Alcina Medeiros, a voz da multidão, Alcina Medeiros, Cláudia Ribeiro, a Cláudia Ribeiro, né? A Claudinha já está assistindo. É o anjo terreno do Papai do Céu mandou para tomar conta. Deve ser um centro, mensagens de Maria de Nazaré, sejam bem-vindos. Um abraço para Viviane, para a turma lá. Delmira Ciccone Montinho está mandando um beijo para você. Outro para você. Joelma Ventura. E quem mais? E tem mais gente aí. Deixa eu só dar uma olhadinha porque o pessoal fica bravo porque eu não olho pro YouTube, né? Pro YouTube, né? Oswaldo Araújo, tem mais gente aqui. Vamos parar aqui, senão não vai dar. Vamos lá. Vamos começar o estudo hoje, então? Vamos. Só que com a Cláudia primeiro, não é isso? A Claudinha vai dar uma linda mensagem. Presta atenção, gente. É uma mensagem pequena, acho que tem 3 a 4 minutos. É isso? Mas é muito propício. Vamos lá. Vamos lá. Oi, pessoal, boa tarde. Eu estou aqui hoje a convite do meu amigo Newton Júnior, que eu chamo carinhosamente de Juninho, para falar para vocês sobre esse livro aqui, Pai Nosso. Essa é a edição mais antiga e essa aqui é a mais recente, tá? Então é um livro bem colorido, é um livro infantil, psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito Meimei, que é irmã de Castro Rocha.
Então é um livro infantil, mas ele serve para todas as idades, tá? Porque ele é um livro muito bonito. Ele tem uma ilustração também bonita, bem colorido. Peraí que eu vou mostrar para vocês. Tá vendo? Então ele é bem ilustrado. E ele, como é do Pai Nosso, ele é todo voltado, cada trecho da oração do Pai Nosso tem contos, lendas ou poemas. E assim, então eu vou ler para vocês um conto que é do Cânticos de Louvor, que fala da história dos passarinhos, que é na página 21, e é do Santificado Seja o Teu Nome, tá? Vou ler aqui para vocês. Cânticos de Louvor. Quando a vida começava no mundo, os pássaros sofriam bastante. Pousavam nas árvores e sabiam voar, mas como haviam de criar os filhotinhos? Isso era muito difícil. Obrigados a deixar os ovos no chão, viam-se quase sempre perseguidos e humilhados. A chuva resfriava-os e os grandes animais, pisando neles, quebravam-os sem compaixão. E as cobras? Essas rastejavam no solo, procurando-os para devorá-los na presença dos próprios pais, aterrados e trêmulos. Conta-se que, por isso, as aves se reuniram e rogaram ao Pai Celestial lhes desse o socorro necessário. Deus ouviu-as e enviou-lhes um anjo que passou a orientá-las na construção do ninho. Os pássaros não dispunham de mãos. Entretanto, o mensageiro inspirou-os a usar os biquinhos e, mostrando-lhe os braços amigos das árvores, ensinou-os a transportar pequeninas migalhas da floresta, ajudando-os a tecer os ninhos no alto. Os filhotinhos começaram a nascer sem aborrecimentos, e quando as tempestades apareceram, houve segurança geral. Reconhecendo que o Pai Celeste havia respondido às suas orações, as aves combinaram entre si cantar todos os dias em louvor do santo nome de Deus. Por essa razão, há passarinhos que se fazem ouvir pela manhã, outros durante o dia e outros ainda no transcurso da noite. Quando encontrarmos uma ave cantando, lembremo-nos, pois, de que do seu coraçãozinho, coberto de penas, está saindo eterno agradecimento que Deus está ouvindo nos céus. Então esse aqui, gente, é a minha sugestão de livro para vocês, tá bom? Pai Nosso, psicografado de Chico Xavier, Espírito Meimei. Muito obrigado, minha amiga Claudinha. Lindo, achei demais. Gente, pessoal, vamos vocês também. Faça o seu texto, faça que nem ela, ou um texto de um livro, ou uma oração, se vocês acharem interessante. Fique à vontade. A abertura é nossa. A abertura é do NET, a abertura é nossa. Quem quiser, pode mandar para mim um vídeo, entre em contato, ou o Zé também, e a gente coloca na abertura, tá bom? Participe. Vamos para o vídeo agora? Vamos para o estudo? Então vamos lá. De 274 a 290. Isso. Vamos lá, pessoal. Relações de além-túmulo. Perguntas 274 a 290. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre estes uma hierarquia de poderes. Há entre eles subordinação e autoridade? Sim, muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, uma autoridade relativa à sua superioridade. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Os espíritos inferiores podem subtrair-se a autoridades dos que lhes são superiores? Eu disse irresistível. O poder e a consideração de que um homem desfrutou na terra lhe dão alguma supremacia no mundo dos espíritos? Não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens conforme seus méritos? Pois bem, o maior na terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado? Aquele que foi grande na terra e que se acha em posição inferior entre os espíritos, sente humilhação por isso? Quase sempre muito grande.
sobretudo se era orgulhoso e invejoso. O soldado que após a batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior? O título nada vale, a superioridade real é tudo. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados uns com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam, segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos, tal como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem, os maus, pelo desejo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre seres semelhantes a eles. Tal uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram sem se confundirem. Onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde o vício e a virtude convivem lado a lado sem se falarem. Todos os espíritos têm livre acesso a qualquer região? Os bons vão a toda parte e assim deve ser, para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de não as perturbarem com suas paixões inferiores. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se empenham em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É sua missão. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. É desejo deles impedir tanto quanto possam que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isto também não acontece entre vós? Como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem. A palavra imaterial é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento. Como para vós, o ar é o veículo do som, uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Os espíritos podem ocultar reciprocamente os seus pensamentos? Podem esconder-se um dos outros? Não. Para eles tudo é patente, sobretudo quando são perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porque certos espíritos podem perfeitamente se tornar invisíveis a outros espíritos, se assim julgarem útil. Como é que os espíritos, que não têm mais corpo, podem constatar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Eles constatam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros como o corpo entre os homens. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na terra? O filho reconhece o pai? O amigo reconhece o seu amigo? Sim, e assim, de geração em geração. Como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na terra? Vemos a nossa vida passada e lemos nela como num livro, vendo o pretérito dos nossos amigos e dos nossos inimigos. Aí vemos a sua passagem da vida para a morte. Ao deixar os seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que precederam no mundo dos espíritos? Nem sempre imediatamente. Como já dissemos, ela precisa de algum tempo para reconhecer-se e desembaraçar-se do véu material. Como a alma é acolhida na sua volta ao mundo dos espíritos? A do justo, como um irmão bem amado e esperado há muito tempo. A do mal, como um ser que se despreza. Que sentimento experimentam os espíritos impuros ao verem chegar outro espírito mau? Os maus ficam satisfeitos quando veem seres semelhantes a eles e também, como eles, privados da felicidade infinita, como acontece na terra a um ladrão entre os seus iguais. Nossos parentes e amigos vêm algumas vezes encontrar-se conosco quando deixamos a terra? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma
a que se afeiçoaram. Felicitam-na como se regressassem de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos laços corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos, quando os seres que os amam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele que se acha maculado permanece no isolamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Depende de sua elevação e do caminho que seguem para progredir. Se um deles está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não poderão ficar juntos. É possível que se vejam algumas vezes, mas só estarão reunidos para sempre quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Muito bem. Então, vimos aí o nosso vídeo, né, nosso costumeiro vídeo. Peço a participação de vocês. É importante que vocês contribuam aí com algum comentário, alguma pergunta, até discordar também em algo que a gente tenha falado aqui. Com certeza. Né? O Ned ele é livre, ele não tem esse problema, não. Então, por favor, participem, falem. Uma coisa interessante que eu gostei, fale de que cidade você está aí, né? Por exemplo, temos aqui a nossa irmãzinha que estava de São Vicente, olha, a Rita de Cássia Cofani está falando de São Vicente. Diga de que cidade você está falando, para nós é importante nós interagirmos, tá bom? Então vamos ver o comentário do nosso amigo Ricardo, é isso? Ricardo vai falar agora. Meu amigo Ricardo, é com você. Então, meus irmãos, o que é importante a gente perceber, eu até mesmo quero falar um pouco de mim assim no começo, porque o que me ajudou a tornar espírita mesmo, muito embora assim de família espírita, até determinada idade eu ia sendo coagido a ir a uma casa espírita. Com o falecimento da minha irmã, eu me deparei com esse fenômeno, que é o quê? O desencarne. Isso mexeu, abalou comigo. E ontem mesmo, para vocês terem uma ideia, nós tivemos lá na Casa Espírita um contato numa reunião mediúnica com um irmão nosso que fora padre aqui na Terra. Há séculos ele se encontra no plano espiritual e as últimas palavras dele mexeram muito comigo. Ele dizia o seguinte: é uma bênção estar num ambiente como esse, porque o meu leito é a lama. Até meus inimigos me desprezam hoje. Muito embora tenha sofrido muitos séculos, até hoje ele se encontra nessa circunstância tão triste. Isso me abalou, mexe comigo. A gente se envolve, porque aqui para vocês, eu percebo que é claro e notório que o Livro dos Espíritos fala a respeito da autoridade. Quantos aqui na Terra procuram, se esmeram no sentido de exercer bem a sua autoridade? Quando fala poder, né, quando fala hierarquia dos poderes, quantos nós que desfrutamos de algum poder de interferir na vida do outro, quantos alimentam um zelo de exercer bem a sua função com dignidade? A gente pode enganar o povo. Hoje nós estamos passando um momento muito peculiar, porque é quase impossível hoje esconder os desmandos. E a gente tem notado muitos irmãos nossos que estão se deixando levar pelo ódio, pela animosidade, diante de tantos exemplos de abuso de poder. Mas quando eu me deparo com esse irmão lá na Casa Espírita, depois de séculos, quanto tempo ele está sofrendo? Porque as palavras dele, ele matou muita gente. Ele tinha um poder como sacerdote e matou muita gente. A doutrina espírita, e eu até dizia há pouco, o Evangelho de Jesus Cristo é o maior presente que eu recebi na minha vida. Porque eu oro muito, e eu creio que todos devem alimentar o mesmo propósito, de orar
por aqueles irmãos que estão no governo, que estão administrando, que estão exercendo algum tipo de poder, porque, muito embora eles sejam materialistas, na maioria, eles não têm o poder de derrogar as leis divinas. Eles vão entrar em contato, eles vão entrar em contato com eles mesmos. E é muito bom quando a gente olha para trás e não tem muito do que se envergonhar, mas quando a gente olha para trás e olha o pretérito e se depara com tantos crimes, abuso de poder, esses nossos irmãos são dignos de nossa oração. Veja bem, como no plano espiritual, aqui nós não podemos esquecer, eu creio que vocês concordam comigo, que nós convivemos no meio de muitos irmãos nossos, cada um com o seu nível de consciência. É um ambiente muito propício para quê? Porque é nesse ambiente que aparentemente é inóspito, é uma selva, como muitos falam, um ambiente para que a gente aprenda a se defender, que a gente aprenda a conversar com as pessoas, a dialogar e, acima de tudo, cumprir o nosso papel aqui na Terra, porque todos nós temos um papel. Agora, acima de tudo, o nosso objetivo, e aí que eu insiro o Evangelho, porque o Evangelho nos convida a ter não somente uma busca pelo paraíso no futuro, mas que nós procuramos viver aqui na Terra com equilíbrio, com serenidade, trabalhar não somente as nossas habilidades físicas, mas desenvolver a nossa capacidade psíquica e, sobretudo, espiritual. Acima de tudo, nesse momento assim que a gente nota essa dificuldade, que a gente se depara com tantas aparentes injustiças, para que nós possamos nos manter serenos, porque se nós somos, ou pelo menos nos rotulamos como cristãos, nós não podemos esquecer que Deus é Pai. Né? Aliás, eu quero destacar algo que eu acho de vital importância, que está contido, salvo engano, na primeira pergunta-resposta. Ascendência moral irresistível. E eu vou só tecer mais esse comentário e depois eu vou passar a palavra para vocês. Mas eu acho isso muito importante, ascendência moral. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo, nos convida a fazer aquilo que deve ser feito. Por isso que Jesus Cristo disse o seguinte: o meu jugo é leve. Infelizmente, às vezes, por conta até mesmo de um ceticismo, nós somos levados a fazer o que a gente quer, o que a gente pode, mas raramente a gente se pergunta se aquilo que eu quero fazer, eu devo fazer. A ascendência moral, ela nos faculta, e penso que ficou claro aqui no Livro dos Espíritos, até mesmo uma privacidade e uma liberdade. Porque quanto mais o espírito ele é evoluído, mais ele tem a sua privacidade resguardada e ele tem a sua liberdade cada vez mais acentuada. Quanto mais nós fazemos aquilo que Jesus, porta-voz de Deus aqui na Terra, tudo aquilo que nós, se a gente fizer aquilo que Jesus Cristo nos convidou, nós estamos criando condições para que nós possamos, como eu sempre gosto de dizer, bater asas pelo universo. E às vezes a gente perde o nosso tempo censurando, julgando os nossos irmãos, que infelizmente, de forma assim constrangedora, eles não percebem o que eles estão plantando. Irmãos nossos de uma insensibilidade que às vezes aniquilam com a vida do outro, como se aniquilasse talvez uma barata. No último programa, o Newton Júnior disse o seguinte: me parece que é o Zé Maria disse que ele coloca barata para fora da casa. Ele não tem coragem de matar uma barata. Mas tem pessoas que matam os outros simplesmente pelo simples prazer de matar. Então, eles não percebem que esta anestesia moral, essa insensibilidade, às vezes eles não percebem, mas nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E ontem me chocou muito o que o Espírito dizia, choroso, feliz por estar naquele ambiente ontem, sendo que há séculos
ele está vivendo no meio de um tormento que me sensibilizou bastante. Por enquanto é isso que eu tenho para passar para vocês, né? Bem, Ricardo, olha, você foi perfeito, né? Quando você falou da ascensão moral, você simplesmente resumiu toda aquilo que foi dito dessa até a pergunta 90, que é uma verdade. Hoje nós estamos dependendo dessa ascensão moral, porque todo o processo em que nós fomos vivenciar no mundo espiritual, não é só no mundo espiritual, viu? A gente está comentando que o pessoal se preocupa demais, né? Eu costumo comentar que o pessoal se preocupa demais com o umbral, né? O mundo fala assim, meu Deus do céu, será que eu vou para o umbral? Para aquele umbral de André Luiz, né? Porque eu costumo dizer que o umbral de André Luiz é do André Luiz, o meu umbral é outro, cada um tem o seu umbral, porque o umbral é passagem, né? É a transição em que nós estamos vivendo hoje da matéria para a espiritualidade, então é uma passagem. E essa transição, ela depende justamente da nossa ascensão moral, do que nós verdadeiramente construímos moralmente. Porque existem os falsos moralistas, né? Existe muita hipocrisia. Porque quando se fala em religiosidade, em filosofia ou existencialismo, existe muita hipocrisia. Você passa, às vezes, uma coisa que você quer mostrar, mas você não é. Só que nós temos o nosso RG, né, material, que é fácil, né? Eu posso dizer que eu sou o Newton, mas eu falsifiquei e não sou, né? Mas o RG, né, que é o GNA espiritual, não tem como enganar. O que eu sou verdadeiramente, a minha persona, pode tentar enganar aqui. Mas o meu caráter energético, eu não consigo enganar ninguém, não. Inclusive, não só no mundo espiritual, que alguns conseguem, alguns, né? Porque tudo depende da faixa vibracional, alguns conseguem ver realmente e verdadeiramente quem eu sou, mas aqui na Terra. Porque muitas vezes a empatia ou não, ela está relacionada àquilo que verdadeiramente eu sou e estou emitindo uma egrégora, uma energia. Né? Então a nossa vida espiritual e até terrena está resumida na nossa moralidade. Ou seja, no sentimento. O que é a moralidade? É os sentimentos verdadeiros. Né? Jesus é o nosso modelo e guia. Né? Quando nós perguntamos, e agora? O que a gente faz? Como é que a gente consegue saber o que é certo e o que é errado? Como? Então, os Espíritos falam, a vida de Jesus. Né? Basta seguir o que Jesus não deixou e não nos deixou todo o Evangelho de Jesus, todo o Evangelho, e também da doutrina dos Espíritos, né? que é uma tradução dele, se resume numa coisa só. Simplesmente, eu costumo resumir assim. Eu faço duas perguntas para mim, né? Para mim errar menos. É tipo assim, uma pergunta que para mim é principal. O que Jesus faria no meu lugar? Essa é uma pergunta que eu faço. Né? E a outra, que eu acho muito mais difícil, mas eu estou tentando, né? Tá ainda gatinhando, mas está difícil, que é amar o teu próximo como a si mesmo, ou seja, querer para o outro o que você quer para você. Será que se eu fizesse isso para alguém fizesse isso para mim, eu ia gostar? Às vezes até gosta, né? Porque em psicanálise a gente sabe que tem algumas pessoas que são destrutivas, né? Se auto-sabotam. Né? Mas esse é um outro assunto. Né? Mas normalmente, se eu fizer algo para alguém, eu tenho que me colocar no lugar da pessoa, o espelhamento que a gente chama, né? Olhar para aquela pessoa e falar, pô, cara, estou fazendo isso, pô, será que eu queria que fizesse isso para mim? Então, você foi perfeito, Ricardo. Eu acho que a ascendência moral é que nos livra de todos as dores. Né? Eu sou meio avesso a dizer que você tem que passar pelo sofrimento para crescer. Eu não acredito, eu particularmente, pessoal, Newton, eu não acredito nisso. Eu acho que ninguém nasceu para sofrer, ninguém nasceu para penar. Isso é consequência, isso não é uma decisão da justiça divina, nem de Jesus, nem do Criador. Porque quem ama, simplesmente ama. Eu não quero ver um filho meu sofrendo, mesmo quando ele erra, eu quero que ele seja feliz. Né? Então você foi perfeito, Ricardo, como sempre. Você foi perfeito quando colocou que a nossa ascensão moral é que rege o nosso destino. Não só futuro na espiritualidade, mas como nessa encarnação. Que nessa encarnação
nós estamos também escrevendo as próximas reencarnações, além do mundo espiritual, né, a erraticidade, mas também as próximas reencarnações. Não é isso, Ricardo? É interessante porque eu fico assim, sinceramente, assim, no fundo do coração, muito admirado com o trabalho assim como o de vocês, porque, por exemplo, o que me motivou a criar um canal? O canal que eu criei, que chama Jesus Vive e Compartilha essa Ideia. Porque eu pude perceber que o Evangelho, ele é maravilhoso, só que nós precisamos, acima de tudo, procurar entender, ou pelo menos usar essa luz do Evangelho para que ela ilumine dentro da gente. E raramente nós temos essa disposição de focar a luz do Evangelho para dentro, porque às vezes nós temos muito medo de olhar por nossa sombra, por aquilo que às vezes nós não temos coragem de encarar. E eu posso perceber que muitos irmãos nossos, e eu acho de vital importância, por exemplo, as campanhas de caridade, a sopa, a peregrinação, a vestimenta, a ajuda material, mas nós não podemos jamais menosprezar e de vital importância, porque não existe caridade material sem a caridade moral. Porque a caridade moral, ela é de suma importância, porque eu preciso me conscientizar a respeito da vontade de Deus aqui na Terra. Eu, Ricardo, eu posso às vezes ter o hábito de comparecer frequentemente à casa espírita, ou às vezes passar de segunda a segunda, mas se eu dentro de casa eu não cumprir meu papel como pai cristão, de procurar fazer aquilo bem feito, aquilo que eu sou convidado pelo Evangelho a ser um pai, porque a criação de um filho é uma responsabilidade enorme, a educação de um filho, o nosso exemplo. Essa disposição de olhar para nós mesmos e ter a coragem de falar assim, o que eu fiz que não deveria ter sido feito, ter humildade e falar assim, o que eu preciso fazer para melhorar. Foi isso que me motivou, por exemplo, a criar este canal, porque eu sei que muitos irmãos nossos, eles continuam indiferentes. A maioria, o materialismo satisfaz o conforto que às vezes os aconchega. Mas tem muitas pessoas que estão sedentas de uma luz para iluminar o seu caminho. E às vezes, nós começamos a repetir as falas do Evangelho de forma maquinal, sendo que é importantíssimos, como diz muito bem o Newton. O que Jesus faria no meu lugar? O que eu faço, eu sei, eu estou muito mais próximo da animalidade. Então eu tenho que, de certa forma, vencer todos os obstáculos, até mesmo problemas emocionais de infância, traumas de infância, vencer as dificuldades que o ambiente me proporciona. Né? Eu preciso ter essa coragem para que eu possa falar assim, eu estou procurando escutar a voz de Jesus Cristo. Enquanto a gente olha para a cruz, a gente se comove, mas a gente precisa começar a ralar um pouquinho o joelho. Né? Eu acho que a gente precisa olhar para que a gente seja feliz. Porque eu acho maravilhosa essa fala sua, porque muitas pessoas têm ideia de que o cristão é um masoquista. Que a gente idolatra uma pessoa que está crucificada. Não, aquilo lá é o símbolo máximo de toda uma vida que se dedicou para mostrar para nós como sermos felizes. Olha a serenidade de Jesus Cristo perante Pilatos. Pilatos pergunta para ele, o que é verdade? Jesus Cristo, certamente com o coração assim, contrito, silenciou. E a gente pensa que aqui na Terra, porque a gente tem a capacidade de mandar, tem o poder de... O que é o poder? Não adianta se eu tenho o poder, eu tenho o poder de influenciar na vida dos outros. E eu não posso esquecer que eu, como pai, eu de certa forma eu influencio o meu filho. Eu, como pai, eu influencio a minha esposa. Qual que é a responsabilidade disso? É perceber, esses dias mesmo, sabe, pessoal, eu acho isso importante demais. O irmão nosso se matou. Gente, a gente sabe das dificuldades que ele vai enfrentar e a gente sabe também da misericórdia divina. Mas o Evangelho, se nós procurássemos cada vez mais vencer esses obstáculos até da distância, nós estamos distantes, por exemplo, 600 quilômetros Uberaba a Goiânia, e nós podemos, a Santos, e nós podemos estar alcançando alguém lá no Japão agora.
conscientizar uma pessoa de que fala assim, sua vida é importante. Não acredite naquele cientista que falou que Deus não existe. Não se modele pelos exemplos daqueles que aqui na Terra representam, por exemplo, a justiça, mas não tem preocupação com a aplicabilidade da justiça. Olhe para você com carinho. Você é filho de Deus, você merece ser feliz, mas comece a ter cuidado onde você pisa. Olhe com carinho para você, para sua vida, porque, eu repito mais uma vez, o Evangelho é o maior presente que eu recebi na minha vida. Porque a pessoa, para vencer no mundo, como diz Matilde, no livro Libertação, a pessoa, para vencer aqui no mundo, ela tem que estar disposta a vencer muitos obstáculos. Mas não é tão difícil assim, não, quando a gente começa a subir os degraus de nós mesmos, né? Procurar subir o degrau da animalidade, ir para o espírito, transcender a intuição e captar, através da inspiração, essa presença da espiritualidade. Não é mesmo? É isso mesmo. Perfeito, Ricardo. Você colocou perfeitamente, cara. Ricardo, já tem uma fila de pessoal aqui querendo falar, né? Vamos interagir com o pessoal, Ricardo? O que você acha? Claro, prazer. Vamos lá, antes de mais nada, vamos dar uma boa tarde para a Carla Renata Capasso, a Nilza Rodrigues, a Delmira já foi, Newton Júnior já foi, a Alcina Medeiros já foi, né? Esse já foi, a Joelma Ventura. Um beijo, Joelma. Isso. A Rita de Cássia com K, deve ser da Carol com K lá do Big Brother. Opa. Boa tarde a todos, Deus abençoe, muita paz e luz. Amém. Tô brincando. Boa tarde a todos, Sueli Manfred, Maria Edith, Eliane Machado, Geni Marucci, deve ser, tá dando, e meus irmãos em Cristo, boa tarde, Ana Paula, Margarida Rodrigues, Rita de Cássia, Cofani, boa tarde a todos, paz e luz São Vicente, já tinha comentado, Sila Matias, vamos lá, agora vamos a alguns comentários aí. Ricardo, depois aí você pode até responder eles também, tá? A dona Sila Matias, ela fala assim, muito interessante, meus filhos são todos espíritas, eu não sou espírita, eu reluto muito, porque eu não concordo com muitas coisas. O que é que nós poderíamos falar para a dona Sila? Vamos deixar para o nosso convidado, Ricardo. O que eu acho muito interessante é o seguinte, se ela for cristã, já é... Pouco importa, né? Mais importante, porque o Espiritismo, a proposta de Jesus Cristo, da doutrina espírita, é reviver a mensagem de Jesus Cristo. Eu até mesmo, o Newton estava falando antes aqui de nós começarmos, e é a mais pura verdade, não é questão de uma postura política, elegância, não. Eu desafio uma pessoa que seja católico, evangélico, protestante, espírita, estudar profundamente o Evangelho e não se encantar. A doutrina espírita, ela revive a mensagem do Evangelho e aprofunda bastante, mas eu, por exemplo, eu sempre digo que eu, com frequência, eu não perco a oportunidade de ter uma palestra de um bom pastor, de um bom sem padre, dúvida, sem dúvida. Uma pessoa estudiosa. Agora, o cristianismo, existe uma questão no Livro dos Espíritos aqui, fala que em toda, até mesmo nas alegorias, existe um fundo de verdade. Agora, imagina no cristianismo. Verdade. Né? O que eu acho muito difícil, agora eu vou colocar meu dedo, porque por mais bem intencionado que eu seja, e eu tenho certeza que vocês também o são, eu admiro o amor da minha esposa pelos meus filhos, porque o amor de mãe é uma coisa que a gente, como homem, ainda está procurando aprender muito. E às vezes ela, como mãe, sendo católica, evangélica, os filhos espíritas, talvez, do ponto de vista de maturidade espiritual, eu não a conheço mais a vida, mas talvez ela esteja em maturidade espiritual mais avançada que os filhos. Sim. Ela já não sabe. É porque não é a religião que determina isso, exatamente. Né? Sim. Não, inclusive, se os filhos são espíritas, eles estão buscando elevar sua moral, né? O que a gente busca sempre nos tornar pessoas melhores. Ela é a referência deles, né? Na realidade, se ele chegou aonde eles estão, foi ela que lhe mostrou o caminho, né? Nós somos...
os pais são os oleiros, né? Que pega aquele barro daquele jeito que for e começa a trabalhar o barro. Então, o que acontece? Se eles são o que são, mesmo ela não concordando, porque é um direito, e eu acho, o Zé sabe disso. Ela falou que não concorda com algumas coisas. Então. Isso. Mas assim, com algumas coisas. Eu mesmo brinco com o Zé aqui, eu brinco com os nedianos, que eu gosto daquele que fala assim, não concordo, eu já fico. Porque aí a gente aprende, né? Com certeza. Quando o outro não concorda, ele nos força a buscar aquilo que a gente acredita, né? Ou ele nos convence que nós estamos errados, ou nós trabalhamos para mudar a opinião dele. Então, eu acho que só o fato dos filhos serem espíritas e ela não concordar com algumas coisas também é muito importante. Com porque certeza. ele vai trazer, essa não concordância vai levar para os filhos e forçar com que eles tentem mostrar para ela a posição, ou ela mostrar para eles que eles têm que dar uma parada e falar, opa, peraí, eu tenho que avaliar isso aqui. Agora, a discordância é saudável, né? é verdade, problemas existem em todas as religiões, Sim. mas não é a religião que vai fazer a transformação moral de uma pessoa. Sim. Não é a religião que transforma, suas escolhas não é a diárias, doutrina, né? e sim as tuas escolhas, a sua forma de conduzir a sua vida. Vamos lá. Olha, a Delmira Meus irmãos, Pois não. Eu posso fazer só um comentário aqui, para vocês Claro, terem uma claro, ideia. fica à vontade. Tem um colega nosso aqui, que eu admiro muito aqui, o Beraba, palestrante, estudioso, estuda mesmo. E um dia ele chegou para mim e falou o seguinte: Ricardo, eu não concordo com essa ideia de colônias espirituais como o nosso lar. Isso não está com base na codificação, não existe uma parte. Aí eu cheguei para ele, por isso que eu estou citando, que na resposta da questão 278, fala que quando as pessoas entram no plano espiritual, elas formam famílias, né, por uma espécie de afinidade, grupos. Aí quando eu mostrei para ele, eu falei assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. As discordâncias, elas são saudáveis. Não é? O problema é que às vezes a gente divide as pessoas pelas discordâncias. Isso é prejudicial. E aí entra a tal história, né? Ler, estudar, reler, ver um outro ponto de vista. Cada vez que você lê o Livro dos Espíritos, cada vez que você lê as obras da codificação, você vai ampliando a tua visão e você vai enxergando de outras formas. Isso já aconteceu várias vezes, em vários grupos aqui mesmo, já Sim, aconteceu. sim. Você Tem começa... Tem um amigo aqui, tem um amigo de Santos, amigo colega, né? Eu sou amigo dele, mas ele não sabe. Que é o Décio Leone, é um palestrante também muito conhecido. E ele sempre fala, ele tem um livro de cabeceira dele, se eu não me engano, acho que é Evolução entre Dois Mundos, me parece, se eu não me engano. Ele falou assim que ele lê todo dia. E cada vez que ele lê, ele tem uma outra visão, porque é uma realidade, né? É assim que funciona. Olha, a Delmira Ciccone Moutinho, ela falou assim, que bom saber que uma hora iremos nos ver no plano superior. Isso dá uma sensação de paz. Quando sonhamos, estamos juntos... Aí é uma pergunta. Quando sonhamos, estamos juntos das pessoas que amamos e desencarnaram? O que você acha, Ricardo? Então, eu sempre gosto de estudar a doutrina espírita, sempre encarando a doutrina espírita com base alicerçada nos seus princípios, né? O princípio do amor a Deus, ao próximo. E a gente decorre daí, por exemplo, a questão da solidariedade, né? Para vocês terem uma ideia, eu vou citar um caso pessoal que até calhou bem, o Newton. Minha esposa o pai dela faleceu, me parece que em 2006. Em 2007 nós fomos em Santos. Eu tive a grata satisfação de conhecer o Newton na casa do meu irmão. É verdade. E ele me convidou para ir a uma reunião espírita lá em Santos. Era 2h da tarde e minha esposa já estava assim muito triste, porque o pai dela foi e é muito importante na vida dela. Mas ela estava muito cética a respeito da comunicação. E estava uma tarde muito fria e eu tive que até insistir muito com ela para que ela fosse. Chegando lá, ela nem quis pegar a fila para entrar em contato com a médium para pedir uma mensagem do pai. Eu tomei iniciativa, a princípio, a pedir uma mensagem da minha irmã, mas lá eu citei o meu sogro, mas sem citar nome nenhum. E naquele dia veio a mensagem, depois de, me parece, 1 ano, uma mensagem maravilhosa. É verdade, Nós estamos muito mais próximos dos nossos irmãos que já foram do que a gente imagina. É verdade.
aqui, ó, o que tem acontecido hoje é que a internet às vezes nos aproximou das pessoas distantes, mas estão distanciando as pessoas que estão próximas, né? É verdade. Não pode deixar, não pode deixar isso cair. A gente, só que os espíritos sempre estão querendo, eles participam eles felicitam os nossos sucessos, né? Eu já tive a oportunidade de ter contato com a minha irmã, seja através da psicografia, da psicofonia, umas 2, 3 vezes. O maior presente que eu recebi de Deus é o Evangelho, porque a morte não existe. Perfeito. A Silas Matias, que falou com a gente, que falou que os filhos eram espíritas, ela está dizendo que ela é muito espiritualista. Eu sou muito espiritualista. Pronto. Isso aqui é importante. Tá claro. E a Delmira Sicoli está dando parabéns ao Ricardo. Parabéns, você e toda a sua família. São pessoas... minha esposa, viu? A Delmira é a esposa dela. Obrigado. Ela foi contratada para escrever aqui, para mandar mensagem. Brincadeira, gente. A Valésia Ferreira está falando assim, ó. Perfeito, vemos hoje uma grande necessidade de busca em conhecimento desta fala desconhecida por muitos, estudada por poucos, porque temos visto que nesse momento de transição deste planeta a qual habitamos, chamado plano terrestre, sabemos que é uma grande necessidade de irmãos mais evoluídos, acolhendo, né, fazendo acolhimentos a tantos irmãos em busca de conhecimento de suas verdadeiras vidas. É que ele está falando, parece que ela deve ser espanhola, envolvidos com o mundo em suas voltas, assim dando esclarecimento espiritual. Gratidão pela matéria. A Valécia deve estar falando de um outro país, ou ela deve ser espanhola. Desculpe, eu não consegui traduzir tudo. Alguma coisa eu consegui traduzir, mas acho que ela deixou a mensagem dela, né? Está claro. Bela mensagem. Ela está dando gratidão aos Sim, espíritos, gratidão, né? Que é importante, né? A Maria Terra está falando, para mim está tudo muito baixo o volume. Tive que colocar... Ela está falando que está baixo, mas deve ser o volume do Ricardo aí, né, Ricardo? Não é, não? Aqui pelo menos está tudo normal, né? Vamos ver se aumenta. Aumenta o volume aí, porque para mim está normal aqui. Aqui tá bom. A Valécia Ferreira está falando de Palhoça, Santa Catarina, aquela que deu a mensagem agora há pouco. Beijo aos catarinenses. Mais uma vez a Delmira está falando, se colocar no lugar do outro, creio que é primordial. Se todos fizessem isso, não teríamos quase problemas. Verdade. A mensagem de Maria de Nazaré está falando, estou no caminho, sempre me pergunto isso. O que Jesus faria? Né? Quando foi o comentário que você fez. E me coloco no lugar do outro sempre. O que eu não quero para mim, não quero para outro. Esse Príncipe Maria de Nazaré é uma casa de assistência lá no Guarujá, né? Guarujá. Tá. Olha, o trabalho deles é maravilhoso, viu? Parabéns a vocês pelo trabalho de vocês, incansáveis que vocês são. Que Deus continue iluminando esse caminho de vocês. Vamos lá. Dola Terras. Boa tarde, amigos de fé. Deixa eu seguir um pouquinho. Ricardo Oliveira, boa tarde. Orlando César, Maria Helena... o irmão dele, viu? Quem é o Ricardo Oliveira? Orlando César Magalhães, é ele? Isso. Isso. Ele falou que ia ver e está vendo. Ele está vendo pelo YouTube. Um abraço, Orlando. Que Deus te abençoe. Dola Terras. É por isso que Jesus pregou em parábolas, porque assim o entendimento é adquirido conforme o estudo, a sabedoria, e nunca cessa, sempre cresce, aumenta e melhora. Olha que legal, né? Olha que lindo, hein? A Carla também está falando que está um pouquinho baixo o volume, eu vou tentar melhorar o volume para vocês, tá? Não tem problema, a gente tenta melhorar. Bom, a Terezinha dos Anjos está colocando aqui, hoje as pessoas não pensam no outro. Quem é que pode comentar? As pessoas, você acredita, Ricardo, que em relação a tudo que está ocorrendo com a gente ainda está no meio da pandemia, que as pessoas elas ficaram mais solidárias ou menos solidárias? O que você acha? Algo que sempre me chamou a atenção, desde o início, entre nós mesmos. Uma vez eu estava no supermercado e um colega me interceptou e ele me perguntou, Ricardo, o que está acontecendo com os espíritas? Eu tenho notado que os espíritos estão com muito mais medo de morrer do que os outros. Né? Aí eu falei assim, olha, na verdade,
o compromisso nosso a cada dia, qualquer progresso que nós fizermos, já é algo útil, muito útil. Tem uma passagem de Jesus Cristo que nos convida a caminhar enquanto é dia. Né? Quando estiver claro, vamos caminhar. Às vezes nós temos a tendência de deixar a questão da religiosidade, questão da espiritualidade, para quando sobra tempo. Agora sobrou um tempo, eu vou a uma casa espírita ou eu vou a uma igreja. Raramente as pessoas abraçam o propósito de se conhecer cada vez mais, sobretudo, procurar responder as suas perguntas: de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. E com isso, a gente se deixa absorver pelo imediatismo. É estranho dizer isso, mas às vezes a gente vai a uma casa espírita e vai a uma igreja, mas a gente não deixa ou não consegue se desapegar bem da matéria. Quando eu falo matéria, continua com os mesmos hábitos, né? Continua com aqueles mesmos interesses, porque a gente sabe que os nossos interesses materiais são importantes porque nos proporcionam uma sobrevivência. Mas se existe um interesse, é um interesse espiritual, e eles não se conflitam. Nós podemos muito bem desenvolver do ponto de vista profissional sem abrir mão dos nossos princípios. E quase sempre parece que nós usamos a religião como um amuleto. Eu marco tal dia para ir ao centro ou à igreja, raramente oramos dentro de casa, precisamos com frequência fazer campanha do culto do Evangelho no lar dentro da nossa casa. E quando a gente é pego de surpresa por uma notícia, por exemplo, uma doença aparentemente incurável, às vezes com um conflito, uma relação com o filho, qualquer conflito, a gente às vezes se perde. Eu vejo essa questão da pandemia, né? Se a gente fizer uma análise, eu sempre convido as pessoas assim, pega um número de pessoas que morreram na sua cidade, divide pelo número de habitantes, chega um percentual e vê se isso é motivo, aliás, se existe motivo para você se deixar vitimar pelo terror, pelo medo. Você precisa cuidar, higiene das mãos, distanciamento social, né? A gente precisa fazer isso. Mas o que nós estamos percebendo? Se às vezes nós não somos contaminados pelo Covid, a nossa mente parece que já está contaminada pelo pessimismo e pelo medo. Né? A gente precisa sempre desenvolver dentro de nós esse propósito de sorrir, de ser alegre. E nós podemos fazer isso e nós vamos perceber que o otimismo, eu até fiz um vídeo esses dias falando a respeito disso. Então, estudando um livro do Miramei Saúde. Quando a gente procura viver com Jesus Cristo, a caridade ela está intimamente ligada com a saúde. Né? A saúde está intimamente ligada com a caridade. Quando a gente não se deixa intimidar, seja não só pela pandemia, mas por qualquer notícia que aconteça, eu vou citar um exemplo para vocês que me chama muita atenção. Está no livro Sexo e Destino. A gente quase sempre olha a vida com um certo rigor. Às vezes nós nos colocamos facilmente na condição de censor. E eu sempre lembro o caso do pai daquela menina que ele procurou estuprá-la dentro de um motel. Ela saiu e por conta do desequilíbrio psíquico dela, muito embora o ato não tenha sido consumado, ela acidentou e morreu. Hoje, o que estaria no noticiário? Seja qual jornal que for, pai estuprador merece a pena de morte, fez isso com a filha, mas ele recebe a graça de ter aquela mesma filha como neta. Né? Eu penso que a gente precisa sempre olhar, primeiro, que nós não somos censores e não devemos julgar a vida de ninguém. Quem tem essa função aqui na Terra não se sente muito bem à vontade. Agora, Deus, vamos deixar isso para Deus, vamos procurar, acima de tudo, desenvolver em nós essa sensação de misericórdia, de amor. Aí eu finalizo. Eu acho que dificilmente a gente, às vezes,
pode sofrer tanto por conta de um vírus que está inquietando muito mais do que deveria. Verdade. Eu vejo um pouco assim, sabe? Você comentou sobre o espírita, né? Ou o espírita ou religioso, como seja, que passa a semana toda cometendo erros, principalmente na família, né? Eu costumo dizer, quando Jesus falou assim, amai o teu próximo, o mais próximo de mim sou eu, né? O mais próximo de mim sou eu. Então, para que eu possa amar alguém, eu tenho que ter um auto-amor, né? E o auto-amor, ele vem através do respeito a mim mesmo. E como é que eu me respeito? Tentando remover de mim tudo aquilo na qual eu vim nessa época, nesse momento, para poder remover. Então é meu orgulho, minha vaidade, minha arrogância, minha prepotência, ou seja, sentimentos, como você mesmo falou do livro Miramês, são sentimentos que destroem o meu corpo orgânico, né? Então, a medicina por si só já reconhece isso. E eu preciso fazer essa mudança. Quando eu começo a me conhecer, me aceitar como eu sou, porém, com a decisão de me modificar para melhor, eu começo a me trabalhar. E ao me trabalhar, eu começo a entender o outro. Porque quando eu começo, de alguma maneira, a atacar o outro, é porque eu estou atacando a mim, é algo em mim que eu vejo no outro que eu não gosto. Então eu agrido aquilo como se tentasse remover de mim. Tá certo? Mas o problema é que depois, com um sentimento, um certo sentimento inconsciente de remorso, eu faço o que a gente vem fazendo há milênios, né? Desde a época lá de Nero, desde a época do Egito, né? ou que seja até de Roma, principalmente de Roma, mais de Roma, que é pagar pelos pecados, matar o coitado do cordeiro, né? Eu vou vir aqui lá chegava no templo lá pros anciões e falava assim, olha, eu pequei, dá um cordeirinho aí que tá tudo certo. Tem uma passagem de Herodes, né? Tem uma passagem de Herodes em que ele estava com ideia de abusar da enteada, né? E que ele era muito promíscuo, então ele chegou e falou assim, olha, faz o seguinte, vou matar 2 cordeiros, um pelo meu pecado passado e por um pecado que eu vou fazer. Entende? Então veja a mentalidade, nós ainda trazemos isso, são reminiscências, né? Que a Salomé, a enteada dele era a Salomé, que era muito cortejada naquela época. E ele tinha uma atração pela enteada. E tentou várias vezes, né? Então, o que acontece? Ele tinha intenção de abusar dela. E ele falou assim, ó, isso aqui é pelo que eu fiz de errado. Agora, faz o seguinte, vou dar 2 cordeiros, isso aqui é pelo que eu vou fazer. Então, inconscientemente, porque são reminiscências, as reminiscências a gente arrasta no nosso inconsciente, né? E de repente ela dispara em nossas vidas e a gente até não entende por que a gente fez aquilo. Fala, meu Deus, como é que eu fiz isso? Porque é uma coisa do inconsciente que a gente arrasta. Então, a gente faz isso, a gente comete erros da própria família, né? Que o mais próximo sou eu, depois vem os nossos familiares, que a gente justifica tudo para poder agredir aquele que a gente tem responsabilidade, que é a nossa célula máter, que é a família, né? Que é o grande laboratório em busca do amor e do perdão. O que a gente faz? A gente comete erros, aí inconscientemente vamos no centro, tomar passe, né? Água fluidificada, ou então dar passe, não é verdade? Ou vamos na igreja, pegar a hóstia, fazer a confissão com o padre. Esse trabalho de consciência nós temos que modificar, porque não adianta nada, e nada adianta, o que nem diz Emmanuel nos diz que de nada adianta um oceano de palavras sem uma gotinha de ação. Porque o que é importante de uma oração, de uma reza, que for, não é dizer que ama a Deus sobre todas as coisas, não é dizer, é atuar através da ação, daquele que, ajudando aquele que para Deus é o mais importante, que é o nosso semelhante. Ao ajudar o meu semelhante, eu estou ajudando o meu irmão e o filho dele.
E essa consciência nós temos que ter hoje. Temos que trabalhar. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil para mim. Então, só eu sei o quanto é difícil. Mas nós temos que ter essa consciência de tentar se modificar. Eu posso só... À vontade, cara, à vontade. Você falou algo que eu acho de vital importância também, mais uma vez. Veja bem, quando a gente destaca, como aqui no Livro dos Espíritos está destacada a questão da moralidade, às vezes aqueles que estão de fora, seja aqueles céticos, falam assim, nossa, esses espíritas, esses católicos, evangélicos são muito hipócritas, porque eles não fazem aquilo que eles ensinam. E frequentemente a gente não consegue colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Jesus Cristo, aliás, tem uma frase, tem uma mensagem de Emmanuel comentando uma citação de Jesus que ele diz o seguinte: na paciência possuireis as vossas almas. O que nós não podemos, e eu interpreto assim, até mesmo quase que de forma literal o que o Emmanuel nos ensina, é que nós não podemos desistir de nós mesmos. Existem irmãos nossos que, por exemplo, não só têm um pretérito muito culposo, como às vezes, pasmem, às vezes são obrigados a fazer aquilo que eles mesmos não admitiriam fazer em hipótese alguma. Mas como? Vou pegar um exemplo para vocês perceberem bem. Quantas mulheres não são, às vezes, convidadas a ser modelo no exterior? Chega num país, eles recolhem o passaporte e elas são coagidas a se prostituir. Se elas não se prostituírem, elas morrem. Então, eu até quero citar uma frase para vocês aqui, de Matilde, no livro Libertação. Eu peço a permissão para vocês, não é extenso, olha que interessante. São homens esquecidos e mulheres desamparadas que passam despercebidos e humilhados, do berço ao túmulo. Respiram em regime de tortura moral e seguem, estrada afora, desprotegidos e dilacerados aos olhos do mundo, abafando os próprios soluços que, se ouvidos, lhes acarretariam implacável punição. Tem muitos irmãos que são coagidos a fazer aquilo que eles nunca fariam em sã consciência. Então, o Evangelho, por exemplo, eu não descarto a hipótese de que, por exemplo, esta nossa live possa estar sendo assistida por alguém num presídio. Pessoa que, às vezes, fez aquilo que não deveria ter feito. Gente, Jesus Cristo está nos convidando a todo momento. Mas como? Eu já fiz tanta coisa errada, você tem eternidade pela frente. Você vai começar a plantar e você vai começar a produzir. Não preocupe muito tanto com o que você fez, porque Deus é tão misericordioso que Ele vai criar condições para que você se reerga. Então, a moralidade é importante, que nos faz felizes, mas tem muitas pessoas que às vezes se afastam da igreja ou do centro porque elas não têm coragem de entrar em contato consigo mesmo. E o Evangelho é um convite incessante para o nosso aprimoramento. Desculpa se eu estiver passando os limites. Não, de forma nenhuma. Você está aqui para isso, fica tranquilo, cara. Muito boa. Aqui é uma família, ótima, suas colocações são ótimas. Eu acho que... nós estamos indo para o final, já passamos das 15 horas, são 15h07, né? Então já passamos aí quase uma hora. As pessoas estão só agradecendo, viu, Ricardo? O Orlando César Magalhães está falando, muito boa a palestra. Irmão. Mandou um beijo para você. E Obrigado. O som melhorou, eu consegui resolver o problema do som enquanto você falava aí. E a gente quer agradecer a tua presença aí, né? E eu gostaria até, não sei se o Nito não concordar, vai concordar, que ele fizesse a prece. Não, pá, lógico. A gente quer encerrar com eu uma ia prece. sugerir isso, é a transmissão de pensamento aqui. O que você acha? Você pode fazer uma prece pra gente? Para mim é um prazer. Tá? Bom, Ricardo, antes de mais nada, eu quero te agradecer essa oportunidade que você nos deu de te conhecer mais, entendeu? Eu acho que esse teu trabalho, eu tenho acompanhado o teu trabalho, sou assinante até do seu canal,
E eu tenho contado o trabalho, eu tenho passado os seus vídeos. Ricardo, fala um pouquinho do teu canal, para a gente acessar o teu canal, qual é? Coloque, por favor, para a gente aí. Na verdade, até o Newton perguntou a equipe. Na verdade, eu sou um aventureiro, né? Eu comecei sozinho aqui fazendo os vídeos. Então, o que eu vou pegando com meus amigos nas casas espíritas que eu participo, eu tomo iniciativa de fazer um vídeo. O vídeo, ele chama Jesus Vive, Compartilhe Esta Ideia. Ele só está no YouTube. Eu estou querendo ver se eu começo a abraçar outras redes sociais. Aí, quer dizer que se a pessoa digitar Jesus Vive, compartilha essa ideia, ele encontra o teu canal lá. Certamente sim. Com certeza. Tá ótimo. Vai ser um prazer para nós, viu? Um prazer imenso. Tá bom. Vamos fazer a prece? Vamos. Agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade bendita, maravilhosa de estarmos aqui, entre irmãos, entre amigos, para, em torno do Evangelho, nós possamos conhecer mais, Pai, a Sua vontade. Nós não podemos deixar de agradecer pela Sua misericórdia, pelo Seu amor, pelos recursos que nós herdamos da Sua bondade infinita. Inclusive, o presente maior de ter permitido estar entre nós Jesus Cristo, nosso Mestre dos Mestres. A Jesus, Mestre amigo, nós agradecemos pelo seu Evangelho, pela sua vida. Agradecemos a espiritualidade maior, aos nossos amigos espirituais. Agradecemos a todos aqueles que estiveram conosco aqui nessa troca de ideias e que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, que elas possam nos alcançar a todos, em qualquer lugar que nos encontremos. Que assim seja. Obrigado, Ricardo. Que Deus te abençoe e que fortaleça cada vez mais esse teu trabalho. Tá, muito obrigado. Com certeza. Manda para mim o endereço aí, fazendo favor, pelo WhatsApp. Eu acho que eu vou daqui uns dias, eu vou ir te mando fazer uma sim, visita para vocês. Sim. Te mando sim. Tá bom? Não, inclusive o endereço já está aí embaixo, aparecendo na tela. O pessoal está vendo aí. Já tá. Zé, foi um prazer te conhecer, viu? O prazer é vocês consigam continuar nesse trabalho maravilhoso que vocês têm aí, para cada vez mais conscientizar cada um de nós, tá? Se vocês precisarem do Seara de José, estamos à disposição aí, tá bom, gente? Tá, e a gente vai te procurar de novo, vamos te chamar. Às vezes, fica... Seu prazer. Manda um abraço pro pessoal de Uberaba, gosto muito dessa festa. Que vocês vierem aqui, entre em contato que a gente se reúne aqui. Tá bom, então. Um abraço, Ricardo, fica com Deus. Tchau. Você? Bem, gente, muito obrigado a todos que participaram, muito obrigado mesmo. E desejo a todos muita luz, que Jesus continue envolvendo cada um de vocês, os seus lares, e que essa luz que chama-se Jesus esteja em nossos corações e que nós possamos fazer a nossa parte. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal, até sexta que vem com o NED. NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Apoio Panificadora Pinheiro Machado, Farmácia Ativa, Tâmega, Turismo e Seguros, Securserve, Corretora de Seguros, Íntegra Empreendimentos Imobiliários. Gostou do nosso conteúdo? Acessem nossas